Estimados irmãos, com muita alegria eu apresento a todos a minha saudação, cumprimentando-os com a paz de Jesus nosso Senhor e desejando que a bênção de Deus nosso Pai, a bênção e a graça de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e também do nosso santo irmão Aldo, se faça presente na vida de todos. Este é um momento muito oportuno, irmãos, e de grande valor para nós. É o momento em que nós temos de nos dirigir à casa de Deus. Ao nos dirigir à casa de Deus, devemos nos lembrar de uma palavra muito oportuna, registrada no livro de Salmos, o qual diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que esta alegria, que este contentamento esteja presente no espírito, na alma de cada um de nós. Desejo boas-vindas a todos os nossos irmãos, aos nossos queridos irmãos e amigos internautas. Desejo que a bênção dos céus alcance também o seu lar, a sua vida e o seu coração. Convido agora, por gentileza, os que estão assentados para se colocarem em pé. Este momento, irmãos, é o momento em que nós suplicamos, invocamos a presença de Deus e dos seus santos na nossa reunião. Por isso nós, neste momento, todos juntos, unidos em espírito, nós vamos clamar por esta bênção, pela inspiração dos céus, para a nossa reunião. Vamos orar. Glorioso e eterno Deus, nosso bondoso Pai Celestial, neste momento, ó Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor, diante da sua glória, diante do seu esplendor. Curvamos a nossa cabeça, sinal de respeito, sinal de reverência, e também por reconhecermos a grandeza do Senhor e do seu poder. Estamos aqui, ó Pai, para te agradecer. Neste primeiro momento, nestes primeiros minutos, nós queremos te agradecer por mais esta semana que tivemos. Pela semana que nós tivemos de trabalho, no cuidado do nosso lar, da nossa casa, no cumprimento do nosso trabalho, da nossa vida social. Te agradecer também pela vida, ó Pai. Te agradecer por este momento que nós temos de regozijar a nossa alma e o nosso espírito diante do Senhor e diante da sua presença. E neste momento nós queremos pedir também ao Senhor, ó Pai, na comunhão com o seu divino Espírito Santo, com Jesus, e também da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo, para que o Senhor aproxime o seu reino neste momento de reunião. Que o Senhor possa, ó Pai, trazer uma mensagem de carinho, de amor, e se for o caso até mesmo de exortação ao nosso coração. Porque a sua própria palavra diz que o Senhor exorta, o Senhor corrige a quem o Senhor ama, a quem o Senhor tem o desejo de um dia estar aí no seu reino, juntamente com o Senhor e com os seus santos. Santo Irmão Aldo, eu lembro também do Senhor neste momento, que o Senhor possa abençoar o nosso trabalho, que nós possamos fazer exatamente de acordo com aquilo que com o Senhor nós aprendemos, e que esta reunião, ó Santo Irmão Aldo, seja para honra, louvor e glória de todo o reino dos céus, não somente hoje, mas para sempre. Amém. Corinho de número 1, Igreja Forte.
Prezados irmãos, neste momento nós vamos tomar conhecimento de um depoimento de fé. Irmãos, que realmente demonstra a grandeza e o poder que está sobre nós, exercido pela Santa Avó e também pelo Santo Irmão Aldo. Irmãos, para que comprove e também para que sirva para nós aumentarmos ainda mais a nossa fé. A nossa irmã Maria Helena Pereira dos Anjos, residente em São José dos Quatro Marcos, no estado do Mato Grosso, prestou seu depoimento de fé assim testemunhando em sua carta de 26 de dezembro do ano de 2023. No ano de 2020, eu sentia muita canseira. O médico, ao me examinar, notou algo estranho e me encaminhou para o oncologista, o qual solicitou exames e biópsia, pois havia suspeita de câncer na mama direita, já em estado avançado e ainda em metástase pulmonares e óssea. Iniciei o meu tratamento exatamente no dia 14 de julho do ano de 2020. Com muita fé no poder da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo, fazia uso da água e do óleo ungido diariamente. Passei por sessões de químio e de radioterapia. Fiquei fraca e debilitada, mas em oração me entreguei aos nossos santos, com muita fé e muita esperança que seria atendida. E tudo correu bem. Em 2023 realizei novos exames e os resultados causaram admiração aos médicos e enfermeiras, pois para eles o caso era irreversível. E a enfermeira inclusive me perguntou: a senhora fez cirurgia na mama? Eu disse a ela que não. Ela insistiu: a senhora tem certeza? Pois nos exames constaram marcas e cicatrizes de uma cirurgia. Então o médico analisou os exames e realmente confirmou a realização da cirurgia através de marcas e cicatrizes que constaram nas imagens. Então me perguntaram de qual igreja eu pertenço. E eu falei: sou da Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E eles me disseram: a senhora é de muita fé. Hoje, muito feliz e agradecida, louvo a Deus, a Jesus nosso Senhor, a nossa Mãe Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo, e a Santa Avó Rosa, nosso Consolador, pois sempre estiveram ao meu lado, me dando forças para vencer. Quem assina este depoimento de fé é a nossa irmã Maria Helena Pereira dos Anjos. Tenho 56 anos, resido num sítio no município de São José dos Quatro Marcos, no estado do Mato Grosso. Irmãos, está aí a prova do poder que está disposto a todos nós, irmãos. Se nós tivermos mérito, capacidade espiritual e fé, nós também, irmãos, contaremos com este poder, com esta graça na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, onde nós estivermos. Porque o poder deles está à nossa disposição. Muito bem, irmãos, na sequência nós ouviremos pelo coral o hino que tem o título A Missão Gloriosa. Glória
voz de Deus, dá-nos todo amparo, ensino e doutrina, orientação e preparo. Assim como em sua vida, modeal e bom jardineiro, cuida das plantas floridas, com carinho, bom dia inteiro. A Santa Formosa querida, serva do povo do Senhor, e cada vez mais comprovamos seu poder e seu grande amor. Seus sinais e prodígios, seu poder de maravilhas, são para nós muito estímulo, honra, prazer e alegria. São maravilhos, salvação, na presente geração, e nós temos a honra de ver o poder da Seus sinais e prodígios, seu poder de maravilhas, são para nós muito estímulo, honra, prazer e alegria. São maravilhos, salvação, na presente geração, e nós temos a honra de ver o poder da frente a Avó Rosa, o Santo Consolador, que está nos dirigindo para o céu, nos conduzindo com Jesus,
o divino Salvador. Pois a verdade está aqui, a verdade está aqui. Se procuras a verdade, se queres felicidade, venha logo que a verdade está aqui. Esta igreja é fiel, está aqui, mas é do céu, e nesta terra não existe outra igual. Só ensina a verdade, prega com sinceridade, sua palavra tem poder e vence o mal. Pois a verdade está aqui, a verdade está aqui. Se procuras a verdade, se queres felicidade, venha logo que a verdade está aqui. O Santo Consolador, fonte pura de amor, aqui está, seus milagres operando, com seu poder infinito, sinais como nunca visto, esta igreja está se realizando. Pois a verdade está aqui, a verdade está aqui. Se procuras a verdade, se queres felicidade, venha logo que a verdade está aqui.
mais precioso, comparável a esta igreja, pois nela só tenho o que é belo e tudo o que há de plena riqueza. Nela todo poder e glória, graças à minha santa voz rosa, segura garantia da nossa última e grande vitória. Nossa santa e querida voz rosa é como um firme alicerce, encontramos nela segurança para seguirmos nossa caminhada. Tua igreja na terra luta e nunca sofreu derrota, porque temos ao nosso lado nosso santo irmão Aldo. Imenso gozo e alegria salientam-se em nossas almas. É a bênção do irmão Aldo nos concedendo a tua graça. Bondoso e santo irmão Aldo, te dedico o meu louvor. Gloriosa e santa missão tu recebeste do Consolador. Minha veneração e louvor, santo e bendito irmão Aldo. Minha veneração e louvor, santo e bendito irmão Aldo. Estimados irmãos, a partir de agora nós vamos, primeiramente, ouvir a mensagem do santo irmão Aldo, a mensagem dos céus. Irmãos, e ouvir a mensagem dos céus é, durante a leitura, estar meditando nas palavras. Porque muitas vezes nós perdemos parte da leitura ou não ouvimos com a devida atenção. E a mensagem, irmãos, ela tem uma estrutura, ela tem o seu início, ela tem o seu meio e ela tem a sua conclusão. Muitas vezes, se nós não prestarmos atenção na introdução, nós não vamos entender qual é a mensagem que nós precisamos ou que é direcionada ao nosso coração. Se porventura nós não prestarmos atenção no desenvolvimento da mensagem, nós não vamos entender a conclusão dela. E se porventura ao final, na parte da conclusão, nós não darmos atenção, nós não vamos entender o propósito, a finalidade, o objetivo daquela palavra. E que muitas vezes, irmãos, é direcionada especialmente para nós. A palavra de Deus, irmãos, ela tem endereço certo.
Muitas vezes é algo que nós precisamos para, quem sabe, corrigirmos alguma situação, alguma dificuldade, ou quem sabe uma mensagem de ânimo, de incentivo. Muitas vezes a quem está precisando de um pouquinho mais de fé, quem sabe um pouco mais de coragem para enfrentar as lutas de cada dia. E a mensagem ela vem exatamente para isso, mas nós precisamos estar preparados para ouvi-la. Com o nosso espírito já desde o início da reunião voltado para os céus, para que nós possamos absorver, possamos encontrar, irmãos, a segurança de que aquela mensagem ela venha a calar, ela venha a ser fixada no nosso espírito, para que quando, irmãos, nós precisarmos, quem sabe, de um conhecimento a mais, nós tenhamos, assim, a capacidade espiritual, o preparo, a evolução que cada um de nós precisamos ter, considerando, irmãos, o período que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos num determinado período que nós precisamos lapidar tudo aquilo que nós aprendemos. O santo irmão Aldo, irmãos, ele disse com muita propriedade: a minha igreja está preparada para seguir em frente. Irmãos, este preparo ele nos deu. Agora o que nós precisamos é lapidar, é aprimorar, é relembrar, para que nós continuemos, irmãos, capacitados, para que quando chegar a nossa vez de nos dirigir aos céus, nós possamos já estar 100% preparados, irmãos, para então apenas tomar posse definitivamente do nosso galardão, do galardão que está reservado para cada um de vocês, segundo aquilo que nós fizermos durante esta passagem de tempo que nós chamamos vida aqui nesta terra. Nós temos duas mensagens, irmãos. Eu farei a leitura desta primeira e nós meditaremos com mais vagar na reunião de amanhã. E então nós centraremos a reflexão na segunda. A primeira fala a respeito da disciplina da igreja apostólica. Avisamos novamente a todos os apostólicos que a disciplina da nossa igreja não mudou em nada. Tudo o que foi estabelecido pela Santa Avó Rosa por ordem de Jesus e do Pai continua e continuará até o fim da igreja na terra. Porque a disciplina é a base fundamental da vitória desta igreja, que é o santuário de Deus neste mundo. Irmãos, eu digo mais, a disciplina, ela também é a base fundamental da vitória individual de cada um de nós. Sem disciplina, irmãos, não há êxito, não há vitória. Não chegaremos no destino ao qual nós estamos caminhando para lá chegar. A disciplina da nossa igreja é uma das colunas e sustentáculos da obra de Jesus e do Consolador. Sem disciplina, notem os irmãos, o povo se corrompe. Como se corrompeu a igreja do passado, que não foram fiéis aos ensinos e às regras morais instituídas por Deus, através dos profetas e de Jesus nosso Senhor. E foi este o motivo que os levou a sofrer tanto nas mãos dos homens e de outras nações. A disciplina é a base fundamental de um povo e de uma igreja que quiser realmente pertencer a Deus e ter toda a direção, bênção e proteção. Por este motivo, há um ensino precioso que diz assim: feliz o povo que tem Deus como seu Senhor. Ter a Deus como seu Senhor é o que vem acontecendo nesta igreja, pois Deus reina sobre nós, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, porque fazem valer sua vontade, suas leis, seus ensinos, seus conselhos e sua disciplina. Mas precisamos ser fiéis e obedientes aos ensinos que eles nos concederam. Eis algumas perguntas para todos nós, apostólicos, refletirmos e tomarmos uma decisão.
Primeira pergunta: querem continuar a serem dirigidos por Deus, por Jesus, pela Santa Avó e pelo Santo Irmão Aldo? Segunda pergunta: querem fazer valer sobre si o sacrifício de Jesus e continuar a ter a proteção de Maria Santíssima e dos santos e anjos? Terceira pergunta: querem continuar a ter toda a graça, amparo, proteção e direção da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo para ajudá-los a vencer? Quarta e última pergunta: desejam que suas preces e as suas orações sejam ouvidas e atendidas, lhes concedendo saúde, paz, liberdade, amparo, proteção, sendo livres da morte, dos maus elementos e de graves perigos? Se a resposta dos irmãos for positiva, então sejam fiéis à doutrina e à disciplina de nossa igreja. Em tudo, pois é para o seu bem e para a nossa felicidade. Deixem dos erros e de tudo que é prejudicial à sua vida, à saúde, à santificação e à consagração. Obedeçam por amor e não por imposição. Irmãos, isso é importante, porque tudo aquilo que nós apresentamos a Deus deve ser feito, deve ser realizado através do sentimento que existe no coração dele, que é o amor. E jamais, irmãos, por imposição de quem quer que seja. Cuidado com o uso da internet e das redes sociais. Só use para trabalho, escola, comunicação e no que lhe é útil para conhecimento geral, mas que não sejam pecaminosos, indecentes e imorais, e nem se exponham ao ridículo, fora da disciplina. Afinal, você é um apostólico. Evitem sobremaneira as fofocas, comentários ou discussões nas redes sociais. Isto só vai causar contenda e desentendimento e a perca da união tão fundamental para a vitória do Filho de Deus. Evitem ficar observando e cuidando da vida dos outros. Olhe primeiramente a sua vida, o seu proceder, as suas ações. O que tem feito para ajudar e amar o seu próximo, conforme Jesus ensinou. São Mateus, que foi também apóstolo de Jesus, ele nos deixou uma preciosidade em seu evangelho sobre a santificação, afirmando: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo que julgardes, vós também sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê primeiramente a trave que está no seu olho? Diz Jesus: hipócrita, tire primeiro a pedra, ou melhor, a trave dos teus olhos, e então cuidarás em tirar o argueiro dos olhos do seu irmão. Quanto ao namoro, aconselhamos que se respeitem, tenham modos diante das outras pessoas, não fiquem em lugares impróprios, agarrados e de maneira escandalosa, pois este tipo de namoro é contra a moral cristã e não é permitido para os apostólicos, pois os filhos de Deus devem ter decoro, isto é, uma vida honrada, evitando escândalos e os comentários, para não prejudicar a sua reputação, seu futuro e também o seu namoro. Na família, o casal deve ser fiel ao seu matrimônio, aos seus filhos e ao voto que fizeram diante do altar no dia do seu casamento na igreja e diante de Deus. Lembre-se do conselho do Santo Irmão Aldo, palavras dele: sejam sempre leais, sinceros, dedicados ao bem e honestos, sempre bem intencionados, confiando um no outro, sendo pacientes e caridosos, perdoando-se mutuamente. Diz o Santo Irmão Aldo: se houver alguma coisa ofensiva, se esqueçam do passado e vivam em paz. Não deem ouvido às intrigas, fofocas, mentiras, e nem julguem um ao outro pela aparência do mal. Não suspeitem o mal e nem deem lugar ao ciúme,
pois precisam confiar um no outro. Enfim, sejam humildes e obedientes à nossa doutrina e à disciplina, para serem abençoados e protegidos pela Santa Avó e por mim, irmão Aldo, e assim serão bem-aventurados. Com relação à sua apresentação e ao modo de vestir, as irmãs sabem que os vestidos e as blusas não devem ser decotadas, que a medida das saias e de vestidos são 2 dedos abaixo do meio da barriga das pernas, que não devem ser transparentes ou agarrados ao corpo. Fujam das modas que procuram expor o corpo e corrompem os bons costumes. Só usem esmalte incolor e não usem pintura nos lábios, nos olhos e nem no rosto. Infelizmente, temos visto algumas irmãs se deixando levar pela influência de outras e encurtando seus vestidos e os usando muito agarrados ao corpo. Avisamos que isto fere a disciplina da igreja, portanto, traduz-se em pecado. Da mesma forma, temos observado alguns irmãos, inclusive membros do ministério do coral, usando roupas agarradas, costeletas compridas, barbas e cavanhaque. Isto não pode acontecer, uma vez que estes irmãos conhecem e sabem da nossa disciplina, mas teimam em seguir a moda do mundo. Irmãos, quem peca sabendo, o peso é muito maior. Por isso que Jesus foi muito claro, irmãos, no que ele disse: a quem muito foi dado, muito mais será cobrado. Irmãos, o que nos foi dado? Nos foi dado muito conhecimento. Nos foi dado muito exemplo, primeiramente pela Santa Avó e depois pelo Santo Irmão Aldo. Então foi dado muito a nós. E consequentemente, irmãos, muito de nós será cobrado. Muito embora alguns estão tentando forçar para modificar a nossa disciplina, reafirmamos que a mesma continua e continuará intacta até o fim da igreja na terra. Porque a disciplina é a base fundamental da vida desta igreja apostólica. Aconselhamos àqueles que estão se desviando deste caminho, tentando implantar suas ideias e costumes do mundo em nosso meio, que tomem uma decisão em sua vida. Querem a igreja apostólica? Se sim, então obedeça por amor, tenha honra e decência em sua vida de filho de Deus. Sejam prudentes nas suas ações, nas suas palavras, e nunca exponham o seu corpo, mas conserve-o sempre em honra e de acordo com a disciplina que Jesus e a Santa Avó nos deram desde o início de nossa obra, e que o Santo Irmão Aldo tanto lutou para preservar, não mudou em nada e não mudará nos dias de hoje. Tudo isso para o seu bem e a sua vitória como filho de Deus. Importante, avisamos que não será mais permitido irmãos e irmãs se apresentarem fora da disciplina e servirem no ministério de nossa igreja. Sejam diáconos, diaconisas, regentes, músicos e coristas. Portanto, se as vestimentas estiverem fora do padrão da disciplina apostólica, usando pinturas e batom, irmãos com barba, cavanhaque ou costeletas compridas, não poderão exercer seu ministério. O regente titular e seus adjuntos serão os responsáveis da manutenção desta ordem no coral, e o pastor responsável pela reunião é o responsável entre os obreiros e também as diaconisas. Irmãos, esta mensagem será objeto da nossa reflexão na reunião de amanhã. Nós precisamos explanar com detalhes a respeito deste assunto em razão da grandeza e da importância dela. Segunda mensagem: o respeito às nossas reuniões. O respeito e a reverência são atitudes honrosas de cada um de nós perante os santos e os anjos presentes em nossas reuniões. O amor e a união são qualidades para que haja cooperação e ajuda mútua, com singeleza e pureza de coração, sem sentimentos de superioridade e de orgulho, mas com ânimo e boa vontade no cumprimento do nosso ministério. Assim ensinou o nosso Senhor Jesus aos seus apóstolos. Irmãos, notem a grandeza das palavras de Jesus. O maior entre vós seja como o menor.
Irmãos, que palavras de Jesus. O maior dentre vós, o mais importante, considere-se o menor. E aquele que dirige, seja como servo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também amem-vos uns aos outros. Nosso santo irmão Aldo nos ensinou que deve haver esta união entre todos, desde as crianças, a mocidade até os de mais idade. Devem ser leais e sinceros uns com os outros, sem disputas, cada um cumprindo a sua parte com amor e sempre procurando ajudar o seu irmão ou irmã com todo o prazer e boa vontade. Outra observação importante que devemos tomar muito cuidado é com relação às conversas durante as reuniões, pois isto tira a atenção e a reverência e acabam não aproveitando os hinos e a mensagem apresentada, além de atrapalhar o seu irmão que é consciente e obediente. Isto é falta de respeito e reverência e se constitui em pecado. As mães precisam ter atenção com as suas crianças, não deixando que as fiquem correndo dentro do templo ou dos anexos, mexendo nos instrumentos musicais e nos equipamentos de som e imagem, e até nos bebedouros e banheiros. Ensine-as os bons costumes, a se comportarem e terem reverência na igreja, pois estamos diante da presença de santos e anjos. Eis um pedido e conselho transcrito na íntegra, deixada pelo santo primaz, palavras dele. Eu, irmão Aldo, quero mais respeito nas reuniões. Isto porque tomo conhecimento de tudo o que está se passando, dentro da igreja e em suas dependências. Isto não só na sede, mas em todas as congregações. Há conversas, brincadeiras e risos na hora da reunião, da mensagem do pastor, do apelo das coletas, da apresentação do coral. Alguns chegam a sair de seus lugares e vão nas dependências da igreja ou até mesmo na área externa ou salas anexas, não dando o devido valor à reunião e à presença de santos e anjos que vêm participar conosco deste momento de fé. Alguns chegam a ficar na porta de entrada do nosso templo, com conversas desnecessárias e até mesmo fazendo negócios. Entretanto, alguns têm ministério na igreja, são obreiros, regentes, coristas e músicos, que deveriam ser o exemplo. Às vezes se ajuntam entre colegas ou parentes e ficam conversando sobre assuntos que não interessam para a sua consagração e santificação, prejudicando a obra do Consolador, desrespeitando o ambiente sagrado que foi criado para a santificação, para a consagração, meditação, oração, ensino da doutrina e para louvor e glória a Deus, o Pai e a seus santos. E aqui vem uma pergunta: o que irão pensar os nossos visitantes e ouvintes da hora milagrosa que vem nos visitar? Pois através do nosso programa, eles têm pela igreja uma grande consideração, mas ao nos visitarem e verem a falta de respeito de alguns, poderão se escandalizar e não voltar mais. Imaginem a imagem da igreja nas transmissões online. O que estamos querendo mostrar ao mundo? Reflitam sobre isto. Completa o santo irmão Aldo com um pedido para nós. Espero contar com a colaboração eficiente de todo o nosso povo, dos jovens, dos adultos, das crianças, dos obreiros, do regente, seus músicos e coristas, pois é para o bem da obra do Consolador. Irmãos, está aí, portanto, esta mensagem a respeito da reverência que nós precisamos ter, especialmente nas nossas reuniões. Irmãos, ao iniciar sempre uma reunião, eu procuro destacar a importância deste momento. E sobretudo o lugar que nós estamos, que é o tabernáculo de Deus na terra. Uma reunião nossa, irmãos, seja uma reunião normal, especial, de oração, festiva,
ela tem um grau de importância para o nosso espírito, irmãos, que muitas vezes nós não conseguimos medir. E por quê, irmãos? Esta é a grande pergunta. É porque aqui há a presença de Deus e de seus santos. É aqui que Deus, nosso Pai, se manifesta de uma maneira mais perfeita, de uma maneira mais completa, exatamente porque neste momento, irmãos, ou nestes minutos que nós estamos reunidos aqui, este teto, irmãos, não é óbice, não se constitui em um obstáculo para que Deus, nosso Pai, nos contemple e derrame as suas bênçãos. E em segundo lugar, irmãos, juntamente conosco estão aqui os santos e os anjos que Deus, nosso Pai, escala para estar conosco nestes momentos de reunião. Por isso, irmãos, nós precisamos ter total respeito, total reverência, total silêncio. E o nosso espírito precisa, como eu disse desde o início, já estar totalmente voltado para o reino dos céus. Muitas vezes, se nós conversamos assuntos que não dizem respeito à reunião ou ao trabalho de nossa igreja, irmãos, isto nos faz muitas vezes sair daquele propósito que nós precisamos ter ao participar de uma reunião. Irmãos, quando o profeta Moisés foi chamado por Deus, nos primeiros contatos que ele teve com o nosso Pai Celestial, quando estava ele lá pastoreando algum gado, alguns bichinhos, e então ele viu a sarça em fogo, ele começou a observar que aquele fogo, embora estivesse bem vivo, não consumia aquele capim. E então ele ouviu uma voz ao qual lhe chamou pelo nome. E ele, se dirigindo mais perto para ver o que estava acontecendo e também para ouvir o chamado que pela primeira vez ouvira, Deus, nosso Pai, já disse de imediato para ele tirar as suas sandálias, porque o lugar onde ele estava pisando era um lugar santo. Irmãos, Moisés estava no lugar em meio à natureza, em meio à plantação, e a partir do momento em que ali houve a manifestação do poder de Deus, aquele lugar, um simples solo natural, passou a ser um lugar santo, sagrado, e por isso Deus o Pai ordenou a ele retirar os seus calçados, porque o lugar onde ele estava adentrando era um lugar sagrado, porque ali estava se manifestando o poder de Deus. Irmãos, assim também é na nossa igreja. A partir do momento em que nós estamos aqui, se preparando para iniciar uma reunião, irmãos, este lugar já é sagrado, é santo, é preparado para o iniciar de uma reunião. Os santos, os anjos, quem sabe já estão aqui. E nós precisamos entender isso, para que nós não venhamos, irmãos, a desmerecer a presença dos santos e dos anjos que vêm estar conosco. Eis a importância, irmãos, de nós entendermos isso, valorizarmos. E também, irmãos, é aqui que nós aprendemos doutrina e disciplina. É aqui que nós nos preparamos, é aqui que nós ouvimos a correção de Deus. É aqui que nós ouvimos, às vezes, uma exortação que muitos às vezes não se sentem confortados, mas que é para o nosso bem. Irmãos, é aqui que nós encontramos o regozijo para a nossa alma. Como dizia Santa Avó, é aqui que nós buscamos saúde, irmãos, tanto para o nosso corpo quanto para o nosso espírito. Por isso nós precisamos respeitar. Por isso nós precisamos estar aqui de forma reverente e valorizar, irmãos. Muitas vezes nós temos a oportunidade de estar aqui 2 ou 3 vezes por semana. E se nós não cuidarmos, não valorizarmos, não colocarmos como prioridade, irmãos, às vezes a gente começa a faltar demasiadamente às reuniões. Começa a faltar um final de semana, depois o outro.
depois não vem nas reuniões de oração. Irmãos, e nós vamos nos afastando de um lugar, de um ambiente tão sagrado, tão santo, tão abençoado, e que faz bem para o nosso espírito, para o nosso corpo, para a nossa alma. Precisamos valorizar, irmãos, este momento. Muitas vezes, numa festa, as nossas reuniões, os nossos templos ficam até mesmo pequenos. Às vezes, no próximo final de semana, irmãos, a redução ela é grande. Por quê, irmãos? Por quê? Vamos pensar no nosso corpo. Quando nós participamos de um jantar ou de um almoço especial, que muitas vezes até mesmo comemos um pouco mais do que deveríamos, nós ficamos um tempo sem nos alimentar, irmãos? Não. Talvez algumas horas a mais, mas logicamente no outro dia, naturalmente, nós precisamos alimentar o nosso corpo. Irmãos, assim também é com o nosso espírito. Ele precisa ser constantemente alimentado para que haja vida. Irmãos, e onde nós buscamos este alimento? É na igreja. Não há um lugar, irmãos, mais apropriado do que as nossas reuniões para nós alimentar o nosso espírito, para nós agradar, para nós louvar, para nós exaltarmos ao nosso Deus e aos seus santos. Daí alguém poderia dizer, mas eu tenho o conforto do meu lar e eu assisto às reuniões. Irmãos, as reuniões online, elas são muito importantes, especialmente para aqueles que não têm a oportunidade de estar presente, seja em razão do trabalho, seja em razão de morar num lugar que não há igreja ou em outro país. Irmãos, mas aqui a presença dos santos e dos anjos é sempre de maior importância, de maior intensidade, assim podemos dizer. E há muitas vezes, irmãos, aqui que nós recebemos algo que nós precisamos. Às vezes Deus, o nosso Pai, Ele nos concede uma graça, uma bênção, e muitas vezes um santo vem nos trazer aqui. Irmãos, e Ele está aqui para nos entregar, e nós muitas vezes não estamos aqui para receber. Às vezes nós pedimos em oração durante a semana ou durante alguns meses, e Deus, nosso Pai, reserva um dia para conceder a bênção, conceder a graça, e justamente naquele dia nós não estamos presentes para receber. Por isso é importante, irmãos, nós participarmos das reuniões, mas participarmos com este intuito, com este desejo, com este anseio de aprender, de louvar a Deus, irmãos. Nós não podemos ver as nossas reuniões ou os nossos encontros como algo natural que fazemos todo final de semana, por costume, porque assim nós aprendemos. Não. Precisamos pensar, hoje é um dia especial. Hoje é sábado, hoje é um dia em que eu vou reservar algumas horas do meu dia. Irmãos, são apenas 2 ou 3 horas, durante um dia que nós temos 24 horas. Então eu vou reservar este momento para me dirigir à casa de Deus, para aprender, para louvar, para agradecer por esta semana, para pedir a bênção dEle para esta nova que eu vou iniciar. Eu quero ir lá louvar ao meu Deus, louvar o Santo Irmão Aldo, a Santa Avó. Quero buscar alimento para o meu espírito. Irmãos, e vim com este propósito, com este desejo. Chegar aqui, participar, cantar, exaltar. No momento de ouvir, saber ouvir também. Irmãos, é isso que nós precisamos fazer. É apenas isso. Irmãos, e nós precisamos entender que enquanto nós tivermos vida, nós temos a oportunidade. Por isso que a palavra de Deus diz, buscai a Deus, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, isto é, enquanto se tem oportunidade. Enquanto nós temos a oportunidade, nós precisamos buscá-lo. Precisamos vir até a fonte. Irmãos, aqui está, na igreja está a fonte de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. Só que nós precisamos ir ao encontro disso. Irmãos, eu sempre costumo dizer, a fonte, ela está disponível a todos, mas precisamos ir até a fonte. Precisamos ter o interesse de buscar. Irmãos, Deus, nosso Pai, Ele mede o nosso interesse.
A fonte ela não é transportada, nós precisamos ir até ela. Irmãos, e Jesus é a fonte, a Santa Avó é a fonte, o Santo Irmão Aldo é a fonte. E quando nós viemos à fonte buscar sabedoria, buscar conhecimento, buscar fé, buscar coragem, buscar humildade que nós precisamos, nós vamos encontrar, mas nós precisamos buscar. Irmãos, o que é buscar? É vir aqui e se alimentar. Nós temos aqui disponível um grande banquete espiritual. É a mesma situação, irmãos, quando nós vamos, por exemplo, para exemplificar aos irmãos, quando nós vamos num determinado jantar. Então ali tem uma mesa com diversos alimentos, com guloseimas, enfim. E se nós chegarmos lá e ficarmos conversando com um, conversando com o outro, indo de um lugar para o outro, chega a hora de se alimentar, nós estamos transitando de um lugar para o outro. Irmãos, vai chegar o momento em que aquele alimento será retirado. E a gente que foi com fome, quem sabe, puxa vida, agora eu queria me alimentar e não posso mais. Irmãos, assim também é na parte espiritual. Nós precisamos vir aqui, onde há este banquete espiritual, mas nós precisamos nos alimentar. Nós precisamos extrair destas palavras o que nós precisamos para o nosso espírito. Porque caso contrário nós vamos, quem sabe nós ouvimos, quem sabe nós cantamos, mas nós não retiramos o alimento para o nosso espírito. E muitas vezes o nosso espírito começa a se enfraquecer, porque não está alimentado, porque não tem o conhecimento que precisa. Muitas vezes uma luta que surge na nossa vida, irmãos. Tem pessoas que têm muitas vezes dificuldade de vencer momentos difíceis, tem dificuldade de enfrentar lutas. É exatamente porque não tem um preparo espiritual para isso. Quando precisa então fazer com que a sua fé aumente, ganhe proporção para enfrentar um momento de dificuldade, é o momento em que a pessoa mais se desespera, mais perde a fé, que muitas vezes já está pouca na sua vida. Por quê? Porque não tem estrutura espiritual para suportar. E onde nós buscamos isso, irmãos? Isso é importante nós entendermos. É na igreja, é na igreja. Porque é aqui que nós ouvimos, é aqui que nós aprendemos, é aqui que nós estamos na presença dos santos e dos anjos. E eles nos fortalecem, irmãos. Eles estão aqui para nos amparar, para nos fortalecer, muitas vezes para abrir o nosso entendimento. Não é assim, irmãos? Muitas vezes a gente está aí ouvindo o pastor pregando, ou um hino cantando, coral cantando, e muitas vezes a gente começa a pensar na letra, irmãos, e muitas vezes abre o nosso pensamento. Irmãos, muitas reuniões eu preparo, ou eu crio a preparação de uma mensagem, muitas vezes assistindo, como os irmãos estão, o coral cantando, o pastor pregando. Às vezes de uma simples palavra, irmãos, eu consigo nos próximos finais de semana desenvolver o meu trabalho. Por quê? Porque a gente precisa estar atento, irmãos, na palavra, no que nós aprendemos aqui. Por isso, irmãos, nós precisamos valorizar muito. A nossa igreja, ela recebeu a grande bênção, irmãos. O grande privilégio de contar com a presença dos santos profetas em nossas reuniões, dos santos apóstolos, hoje da Virgem Maria, da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo. Irmãos, este é um grande privilégio que apenas nós recebemos. Não podemos esquecer disso. É um privilégio desta igreja receber a bênção e a presença em espírito do Consolador e do último profeta, do último pastor, o nosso Santo Irmão Aldo. E nós precisamos, irmãos, valorizar isso. Valorizar isso. Amanhã nós temos a reunião de Santa Comunhão. Irmãos, a reunião de Santa Comunhão é uma reunião onde nós recebemos, temos a honra, o privilégio de receber Jesus. É Ele que vem, irmãos. Ele não delega para nenhum outro. Ele mesmo vem aqui realizar o grande milagre da transubstanciação dos elementos. Irmãos, que honra, que privilégio para nós. Por isso nós precisamos estar presentes, estar aqui para receber, irmãos, especialmente amanhã, o corpo e o sangue de Jesus para o nosso fortalecimento espiritual. Irmãos, Jesus, Ele está aqui para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos dar capacidade espiritual. Nós precisamos buscar. O
O Santo Irmão Aldo, a Santa Avó, da mesma forma. Eles estão prontos para nos ajudar. Inclusive, uma vez o Santo Irmão Aldo disse: eu tenho tanto para dar, mas muitos não pedem. Muitos não pedem. Muitos se acham autossuficientes. Muitos não vêm às reuniões para buscar o alimento para o seu espírito. E muitas vezes, quando surgem as lutas, não conseguem resolver. Sentem dificuldade, se abatem na fé. Momento em que precisa ter um crescimento espiritual, uma força maior, uma coragem maior, é o momento em que acaba se esfriando ainda mais. E este não é o objetivo de nós, que tivemos, irmãos, este grande privilégio de ter ao nosso lado, irmãos, um grande profeta, o nosso Santo Irmão Aldo. Amém. Irmãos, antes de nós finalizarmos a nossa reunião, nós vamos ouvir um hino muito oportuno para este momento, que fala do nosso Santo Irmão Aldo. O título é Mão Poderosa.
Feliz daquele, irmãos, que pode contar com essa mão poderosa. Como o hino diz, mão que quando estendida ao que crê, irmãos, é de um valor incomparável. Que cada um de nós possamos, irmãos, contar com esta mão poderosa, junto de nós, da nossa família, da nossa vida e do nosso ministério. Amém. Irmãos, nós vamos finalizar a nossa reunião de hoje. Antes eu gostaria apenas de agradecer a todos pela presença, também os irmãos obreiros, diáconos, diaconisas e pastores pelo trabalho, e também os irmãos do coral e regentes pelas apresentações. Desejo que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo recompense e abençoe grandemente a todos. Lembrando mais uma vez que amanhã nós teremos a Santa Comunhão, com início às 17h30. Irmãos, a primeira Santa Comunhão deste ano. Vamos começar o ano já com o nosso espírito fortalecido, alimentado com o corpo e o sangue preciosíssimo, irmãos, que Jesus derramou por cada um de nós. Amém. Por gentileza, os que estão sentados e puder, fiquem em pé para nós orarmos. Vamos agradecer a Deus por esta reunião. Oremos. Santíssimo e onipotente Deus, nosso poderoso Pai Celestial, ao Senhor, ó Pai, como no iniciar dessa reunião, mais uma vez nós curvamos a nossa cabeça, porque nós reconhecemos a sua grandeza, o seu poder, a sua magnitude. Pai Celestial, obrigado. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por estar sempre renovando o nosso espírito, ó Pai, e dando assim a oportunidade de nós renovarmos a nossa fé, ao nos alimentar com as suas palavras, com os seus ensinamentos, debaixo desta mão poderosa que o Senhor nos deu, que é a mão do nosso profeta, do nosso Santo Irmão Aldo. Obrigado, ó Mestre Jesus, também por tudo que tem feito e faz por nós. Amanhã nós teremos a honra, o privilégio, a dádiva, o presente especial de receber o Senhor. E sabemos que o Senhor não vem sozinho, o Senhor vem com a Mãe Virgem Maria, o Senhor vem com a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo também vem. Por isso nós queremos estar aqui amanhã para te receber, ó Mestre. E sobretudo depois para participar juntamente e unidos e hermanados, como família de Deus na terra, se alimentar do seu corpo e do seu sangue precioso. Porque nós precisamos muito deste alimento, ó Mestre. Nós precisamos estar fortalecidos porque nós não sabemos as dificuldades. O mundo caminha em passos largos. As dificuldades estão cada vez maiores. E nós precisamos estar aprimorados, estar santificado, evoluído espiritualmente, para que nós possamos enfrentar estes dias sem perder a natureza divina do nosso espírito. Santo Irmão Aldo, obrigado também por tudo. Eu lembro desses nomes que depositaram nesta caixa de oração e também, de igual modo, os pedidos que fazem de forma verbal neste momento através das orações. Aqueles também que estão participando da reunião online. Santo Irmão Aldo, tome conhecimento destes pedidos. Abençoa-os de acordo com a justiça de Deus e de acordo com a fé que cada um tem produzido durante a sua desenvoltura, durante a sua trajetória nesta terra. Santa Avó, eu lembro também dos nossos amigos, dos nossos irmãos, ouvintes do programa Hora Milagrosa. Às vezes morando em outros países, em outros continentes, outros morando nos sertões do nosso Brasil, do nosso país continental, que muitas vezes não têm a oportunidade de estar presente nas reuniões. Santa Avó, cuida deles, console-os. Mãe Maria Santíssima, estende também o seu manto protetor maternal, carinhoso, em favor de cada um que sofre neste mundo. E por fim, neste momento, amados irmãos, vamos receber a bênção que nos é dada por Deus, nosso Pai, na comunhão com o seu divino Espírito Santo, de Jesus nosso Senhor, o consolo da Santa Avó,
a bênção de Maria Santíssima e dele, do nosso querido profeta, o estimado e santo irmão Aldo. Amém.